Quantos gritaram por ajuda dentro do labirinto e nunca foram ouvidos? Não apenas vítimas, mas também o monstro. Chamaram-no Minotauro, como se nunca tivesse tido um nome. Mas um dia, ele foi Asterion, um menino, filho de uma rainha amaldiçoada, criado para a vergonha de um rei, escondido como um erro que não podia ser mostrado à luz. E se o verdadeiro horror do mito não for a besta que mata, mas o sistema que aprende, a nega, a transforma, este vídeo não é sobre Teseu, o herói que saiu vitorioso. É sobre aquele que nunca pôde sair, aquele que nasceu pela vontade dos deuses, mas foi punido pelos homens. Quem é o verdadeiro monstro do labirinto? Você acha que sabe esta história, mas talvez tenha sido contado apenas um lado. Creta, ilha cercada por mares inquietos, reinava sobre o Egeu como uma deusa entronizada. Suas muralhas não eram feitas apenas de pedra, mas de música, dança e o rumor de sacrifícios silenciosos. No trono, sentado como se fosse o próprio Zeus encarnado, estava Minos, o rei escolhido pelos deuses. Ou assim acreditava. Diziam que sua linhagem vinha de Europa, raptada por Zeus em forma de touro. O próprio Minos nascera desse ato divino. Era um rei que exigia mais do que poder. Queria legitimação celeste. Queria ser reconhecido pelos deuses, não como servo, mas como herdeiro. Foi então que Minos clamou a Poseidon: "Envia-me um sinal de que meu reinado é sagrado." O deus do mar respondeu com glória. Das águas emergiu um touro branco. Não um animal comum, mas uma criatura de beleza avassaladora, luminosa, sagrada. Era um presente e uma prova. Poseidon esperava que, em honra ao pacto, Minos sacrificasse o touro em sua homenagem. Mas quando o rei viu a criatura, perfeita e serena, hesitou. Como um homem pode entregar o que deseja possuir? Minos mandou que trouxessem outro animal, um engano, um disfarce, e sacrificou ao deus o substituto, guardando para si o touro divino. Nesse gesto nasceu o destino, porque os deuses não aceitam engano, a bênção virou maldição. Pasífae, rainha de Creta, filha do deus Sol Hélios, era conhecida por sua inteligência e sua altivez, mas também por sua solidão. Em meio aos corredores do palácio, sua presença era mais rumor do que figura. Não por submissão, mas por deslocamento. Ela não era uma mulher de sua época, e os deuses sabiam disso. Quando Poseidon viu-se traído por Minos, não atingiu o rei diretamente. Não, ele tocou o desejo, a centelha mais íntima do ser humano. Pasífae acordou numa madrugada de verão com o coração disparado e um sonho que não conseguia esquecer. No sonho, ela tocava o pelo branco de um touro. No sonho, havia calor. No sonho, havia vergonha. O desejo cresceu, insaciável. Não era paixão, era compulsão. Uma maldição sem lógica, uma sentença encarnada. Ela tentou resistir, mas o desejo dos deuses é como maré. Quando invade, afoga. Chamaram então o mais engenhoso dos homens, Dédalo, o arquiteto exilado de Atenas, mestre da invenção e da duplicidade. Um homem que compreendia engrenagens como quem lê a alma. Pasífae o procurou com olhos febris e uma exigência insana. Ela queria entrar no corpo de uma vaca. Ela queria seduzir o touro branco. Dédalo hesitou. Mas reis não aceitam recusas. Ele construiu uma estrutura de madeira e couro, uma vaca oca, realista, anatômica. Pasífae entrou nela, e quando o touro veio, o ato aconteceu. Naquela união, o pecado dos mortais tocou o sagrado, e da junção entre engano e desejo, nasceu o impossível. Quando o ventre de Pasífae cresceu, o palácio silenciou. O rei se recusava a ver a esposa. Os servos desviavam o olhar. E mesmo os sacerdotes não sabiam que Deus consultar. Ela deu à luz uma criança que chorava como todas as outras, mas tinha a cabeça de um touro. Pasífae o chamou de Asterion, o nome das estrelas. Nos primeiros meses ele mamava, ria, buscava o colo. Mas com o tempo, cresceu. E com o crescimento veio o horror. A inteligência estava ali, mas também o instinto. O olhar de menino, mas também o peso da fera.
Minos, ao vê-lo, gritou: "Isso não é meu filho", e decretou que ninguém mais o visse. Dédalo, mais uma vez, foi convocado. O rei não queria matar a criatura, queria escondê-la. Construa algo que ninguém possa escapar, algo onde ele exista, mas sem existir, onde esteja vivo e esquecido. E Dédalo construiu o labirinto, um ventre de pedra, com corredores que se dobravam sobre si mesmos, onde o tempo não passava, onde os gritos não ecoavam. Ali, Asterion foi lançado, criança ainda, sozinho. A cada dia, tornava-se mais fera. Mas dentro, ainda era um menino chamando pela mãe. A cada ano, o povo de Creta esquecia um pouco mais o nome Asterion. O rei Minos proibira que se falasse dele. Pasífae, envelhecida pela dor e pelo silêncio, tornou-se um espectro no palácio. E o labirinto tornou-se lenda, uma estrutura viva que respirava pesadelos. Lá dentro, o som de passos ecoava. E ninguém sabia se eram os de uma besta ou os da criança que um dia foi. Mas os deuses não esquecem. Quando o filho de Minos, Androgeu, foi morto em Atenas, uns diziam que assassinado por inveja, outros que por desobediência a Egeu, rei da cidade. O rei de Creta viu nisso mais do que luto. Viu uma oportunidade de reafirmar seu poder. Reuniu sua frota, cercou Atenas e impôs um tributo de sangue. A cada 9 anos, 7 rapazes e 7 donzelas seriam enviados ao labirinto. Um ciclo de sacrifício, de jovens para alimentar o monstro que o próprio Minos criara. Assim nasceu o pacto que tornaria o Minotauro uma criatura ainda mais temida, não por sua violência, mas pelo ritual, pelo silêncio, pelo abandono. A cada ciclo, os navios com velas negras aportavam em Creta. Os escolhidos choravam, mas não eram os únicos. Dentro do labirinto, Asterion sentia o cheiro da juventude, o calor da carne e o ódio que crescia, não por natureza, mas por desespero. Ele não compreendia mais quem era, apenas que algo chegava, algo novo, algo frágil, e então ele matava, não por gosto, mas porque era isso que esperavam dele. No 9º ano chegou Teseu, príncipe de Atenas, de olhos ferozes e peito impetuoso. Ele se voluntariou para entrar no labirinto. Queria romper o ciclo, livrar sua cidade da humilhação, provar-se diante dos deuses. Mas Teseu não era movido apenas por heroísmo. Dentro dele queimava o desejo de glória, de ser lembrado, de enfrentar o que ninguém ousava. Quando chegou a Creta, algo mudou. Ariadne, filha de Minos e Pasífae, olhou para ele e viu esperança, ou talvez apenas fuga. Ela conhecia o labirinto, sabia o que acontecia ali. Sabia que havia um irmão que nunca vira, mas ouvia nos sussurros e nos pesadelos da mãe. Ariadne se apaixonou, ou se agarrou à ideia de salvação. Ela entregou a Teseu um fio de linho, ensinado por Dédalo, a única forma de não se perder. Mas com o fio, deu mais. Deu confiança. Deu traição ao próprio sangue. Na madrugada do sacrifício, Teseu entrou no labirinto. Lá dentro o ar era espesso, úmido, como o interior de uma besta adormecida. As paredes pareciam se mover com a respiração. O silêncio não era vazio, era presença. Teseu caminhou por horas, ou dias, ninguém sabe, até que o encontrou. Asterion, imenso, curvado, olhos que não eram de animal. Havia inteligência, sim, e dor. Teseu viu a criatura e por um momento hesitou, porque o monstro não atacou. O monstro olhou. O herói brandiu sua espada, e então o inevitável. A luta foi rápida, brutal. A lâmina cortou carne, o sangue caiu sobre o mármore, e o que Asterion disse, ninguém ouviu. Talvez nem tivesse palavras. Talvez tivesse apenas um gemido, o som final de uma existência jamais compreendida. Teseu saiu do labirinto guiado pelo fio. Ariadne o esperava, com olhos incendiados de futuro. Eles fugiram naquela mesma noite, mas mesmo a vitória tem seu preço. Teseu abandonaria Ariadne em Naxos. Minos perderia o respeito dos deuses. Pasífae morreria em silêncio. E Asterion, aquele que nunca pediu para existir, desapareceria da história.
como um erro apagado. Só restaria o labirinto e o eco de quem gritou lá dentro, pedindo: lembrem-se de mim, do pai que a usara, da mãe que chorava fantasmas e do irmão que nunca conhecera. Teseu permanecia em silêncio. Seu olhar não buscava o horizonte, mas algo atrás, dentro, imóvel. Dizem que ele não dormiu naquela travessia. Dizem que olhava para as mãos como se carregassem o peso de algo que não se lavaria jamais. Na ilha de Naxos, Ariadne foi deixada. Não há versão única para isso. Uns dizem que ele a abandonou por medo do amor. Outros, que os deuses ordenaram. Mas o que importa é o que ficou. Uma mulher traída à beira-mar, cabelos ao vento, com o fio que outrora guiou a salvação, agora enrolado em suas mãos como uma lembrança cortante. Teseu partiu. Só. E ao se aproximar de Atenas esqueceu, ou escolheu não trocar, as velas negras por brancas como prometera ao pai. Egeu, o rei, avistou de longe o navio. Viu o negro, pensou o filho morto, atirou-se do penhasco. Assim, o mar recebeu um nome, Egeu. E Teseu, ao desembarcar, encontrou não a glória, mas a orfandade. No palácio de Creta, o silêncio era absoluto. Pasífae não pronunciou palavra ao saber da morte de Asterion. Apenas trancou-se em seus aposentos, onde se diz que mantinha um relicário com fragmentos do fio, de pelos brancos e de memórias. Minos, agora envelhecido, já não ousava desafiar os deuses. A cidade dourada começava a ruir por dentro. A lenda do Minotauro tornava-se um sussurro, mas nunca contado com verdade. Porque ninguém queria lembrar quem era Asterion. O labirinto foi lacrado. Dédalo fugiu de Creta com asas feitas de cera e penas, levando consigo seu filho Ícaro, mas mesmo ele, o criador da prisão, não escapou da gravidade do passado. Quando Ícaro caiu, o céu calou. Na noite em que Teseu matou Asterion, o mundo não se tornou mais seguro, apenas mais mentiroso, porque os monstros não morrem com espadas, morrem com o esquecimento. Asterion nunca pediu para nascer. Foi parido pelo desejo de uma mulher condenada, pela arrogância de um rei que desafiou os deuses, pela engenhosidade de um homem que vendeu sua alma por segurança. E morto por um herói que precisava de uma história. Mas em alguma parte do labirinto, simbólico, eterno, coletivo, Asterion ainda anda. Talvez não com chifres, talvez com olhos humanos, talvez com a pergunta que ninguém teve coragem de responder. Quem são os verdadeiros monstros? O mito do Minotauro não é apenas uma história antiga, é um espelho de pedra, um lugar onde nos perdemos e talvez nos encontremos. Asterion, o monstro, não era cruel por escolha. Era o resultado de decisões alheias, do desejo dos deuses, da hipocrisia dos homens, da cegueira do poder. E como tantos que são marcados pela diferença, ele foi silenciado, enjaulado, desumanizado. Quantos labirintos construímos para trancar o que não compreendemos? Quantas vezes oferecemos inocentes como sacrifício para manter uma ordem injusta? Talvez o labirinto não esteja em Creta, talvez esteja em nós. E o fio de Ariadne, que prometia salvação, não leve à saída. Mas ao centro, lá onde mora o que negamos, lá onde o monstro olha com olhos de menino. No fim, não é Teseu que triunfa, é o esquecimento que vence. Mas enquanto contarmos essa história, enquanto houver quem diga Asterion em voz alta, o monstro continua vivo, e talvez um dia seja ouvido. Se esta história tocou algo dentro de você, se no fundo do labirinto você também ouviu o choro de Asterion, então você já faz parte do mitoverso. Este espaço é para quem não busca apenas mitos, mas os ecos que eles deixam na alma. Curta este vídeo, compartilhe com quem caminha entre símbolos e, se desejar, deixe nos comentários. Qual mito você quer que a gente conte aqui? Porque cada lenda esquecida merece ser lembrada. E cada voz silenciada pode voltar a ser ouvida. Até o próximo mergulho, no mitoverso.